Tudo em ordem. Tudo em ordem. TRT-FM e IOB, trazendo o que é direito para você. Bom dia, Tudo em Ordem chegando. Eu sou Zequias Nobre. Fica aí o convite para você que é ouvinte da TRT-FM, do Estúdio 104, continuar conosco durante esse bate-papo do Tudo em Ordem. Hoje vamos falar sobre liberdade religiosa. Para tratar deste assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio Juvanir de Oliveira, secretário-geral da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de Mato Grosso. Juvanir, seja bem-vindo ao Tudo em Ordem. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui nesta manhã, representando aqui a Comissão de Liberdade Religiosa, em nome do presidente da nossa comissão, Dr. Marcos Gonçalves, e também da presidente da OAB, doutora Gisele, né? Estamos aqui para contribuir um pouco com a sociedade a respeito deste assunto. Liberdade religiosa é um tema sensível, gritante hoje nos dias de hoje. Para a gente avançar neste assunto, doutor, a liberdade é uma previsão constitucional, não é isso? Sim. A princípio, queremos dizer que essa comissão ela foi criada agora no dia 12 de julho, por intermédio da resolução 272 da OAB, e temos agora a primeira diretoria, e é muito importante esse tema, porque nós não tínhamos assim uma comissão para defender o direito religioso, né? E hoje nós estamos nessa comissão e estamos aqui para contribuir, né, com a sociedade, num todo, né, envolve todas as religiões. Eu, por exemplo, sou da Assembleia de Deus, mas quando se fala em liberdade religiosa, nós somos um país laico, então ele defende todas as religiões. Cada pessoa, ele escolhe qual a religião que ele quer servir, e essa religião ela é amparada pelo Estado, né, democrático de direito, e todas as religiões têm a mesma cobertura, né, a mesma proteção diante da lei, que ela está prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, né, que é inviolável o direito de pensamento e de crença. Então nós temos essa previsão na lei, amparando a liberdade religiosa. E quando falamos de liberdade religiosa, para traduzir para o ouvinte hoje que nos acompanha, o que isso quer dizer? O que se tem por liberdade religiosa? Liberdade religiosa é eu escolher aquilo que eu quero servir. Por exemplo, eu quero servir a um Deus. Eu penso que eu devo servir a Deus em uma determinada religião, né? Então, eu não posso fazer um proselitismo dizendo que você só pode servir a Deus na minha religião. Então, a religião ela é ampla, né? Então ela defende a todos e cada um escolhe. Por exemplo, de repente eu penso que Deus é tal, então eu penso que eu devo servir a Deus na Assembleia de Deus. Aí eu tenho os costumes, de repente não, eu quero servir a Deus em outro. Então a liberdade religiosa é a religião que eu sirvo. Então nós somos amparados por lei. É uma garantia de que você tem que pode exercer aquela fé sem maiores ingerências, é isso? Isso, inclusive o Estado não pode interferir também na questão, me obrigar a servir uma determinada religião, que eu tenho essa liberdade, né? Nós sabemos que a liberdade religiosa, ela é um direito fundamental que também está previsto na nossa Constituição, né? Um direito fundamental de primeira geração. Está amparado, aí fala no artigo 1º sobre a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Então, tudo isso, a Constituição, ela defende a liberdade religiosa, além de algumas outras leis também que nós temos que defendem a liberdade religiosa. Qual a importância deste assunto? Por que é importante se defender a liberdade religiosa no Brasil? O que isso garante ao cidadão? Por exemplo, hoje a liberdade religiosa, nós temos alguns países que elas têm uma religião própria. Então todas as pessoas são estados teocráticos? São os estados teocráticos, né? Então nós vivemos em um estado que não é teocrático. Teocrático é aquele que tem um Deus. Então você só pode servir aquele Deus. A exemplo de os países islâmicos, né?
Agora, no Brasil, como sendo um país laico, então nós não somos um país teocrático. Ou seja, eu escolho o Deus que eu quero. Né? O Estado, por assim dizer, não tem religião oficial. Não tem religião oficial. Inclusive, o artigo 19 diz que o Estado não se pode misturar com a religião, né? Então ele tem que estar à parte. O Estado tem a obrigação de defender a todas as religiões, mas ele não pode se embaraçar com nenhuma religião. Perfeito. E quando falamos de liberdade religiosa, até que ponto essa liberdade, quais são os limites dela? Por exemplo, ter liberdade religiosa pressupõe que, em detrimento da sua, você pode ofender outra? Não podemos, porque daí já é uma intolerância religiosa. Que nem eu tenho a minha religião, então eu não posso atacar a outra religião. Inclusive tem uma lei sobre o racismo, né? É como se eu estivesse fazendo um racismo da pessoa. Uma espécie de ato racista. Isso, porque, por exemplo, eu falo, a minha religião é melhor. Eu não posso dizer que a minha religião é melhor. Ela pode ser melhor para mim, mas para você pode ser que não é. Então, por isso, eu não posso discriminar ninguém. Que nem se eu vejo alguém, eu estou sendo um religioso nesta religião aqui, eu não posso dizer para você está errado, você tem que vir para esse lado de cá. O que eu posso fazer é, como diz a Bíblia em Mateus 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é a minha obrigação, né, de pregar o evangelho. Agora a pessoa aceita se ele quiser. Né? Ou seja, a sua liberdade religiosa, você tem a liberdade de exercer a sua fé e dentro dessa fé exercer, a sua prática religiosa, inclusive de convencimento. Mas isso vale para todas as religiões? Vale para todas, que nem todos têm o mesmo direito. Eu não posso dizer que uma religião é pior do que a minha. Perfeito. Porque isso aí é como uma intolerância religiosa, né? E ofende aquele que está servindo, porque nós temos a liberdade de pensamento. E casos de discriminação e até mesmo de violência contra religiões? A gente sabe que, por exemplo, tem algumas vertentes religiosas, acho que as africanas, por exemplo, têm históricos aí de alguns casos de invadir terreiro. A gente teve recentemente no Sul invasões de igrejas católicas, enfim. Tem uma certa hostilidade, muitas vezes, por pessoas que não têm essa compreensão de respeito, né? Como é que a legislação abarca tudo isso? Nós temos até uma lei que surgiu agora em janeiro de 2023, né, dando maior proteção à liberdade da religião. Eu acho que, deixa eu ver, eu até marquei essa lei, a lei 14.532, né? Essa lei, ela ampara mais ainda a liberdade religiosa e incrimina essas pessoas que fazem tais atos. Nós sabemos que no nosso Brasil constantemente acontece isso. Nós tivemos recentemente um caso até foi um político, né, que entrou em uma igreja católica e ali ele destruiu os santos, que nem isso aí é uma intolerância religiosa, né, que ele chegou e destruiu aquilo, que nem todas as igrejas, ela tem a sua liberdade religiosa, amparado... Espíritas, de matrizes africanas... Isso, todas. Quando se fala religião, significa aquele que serve, que cultua a um Deus, independente qual que é o Deus que ele está cultuando, né? Então, a liberdade religiosa, por exemplo, tem alguns que cultuam a Alá, né? Outros a Jesus, outros budismo. Aí tem alguns que têm os seus santos, né? Então eu não posso criticar alguém por estar ali adorando o santo dele, que nem isso aqui, como a defesa da liberdade religiosa, isso aí traz-se uma intolerância religiosa. Agora, o que pode ser feito é concernente conversa entre eu e o senhor, tendo uma conversa, eu explicar o ponto de vista meu na Bíblia. Perfeito. E o senhor explicar o seu ponto de vista, a sua defesa, eu defendo a minha. Então, eu posso, de repente, até te convencer que você sirva aqui na minha igreja. Perfeito. Né? Porque, de acordo com o meu entendimento, se você tiver o mesmo entendimento, você fala, não, eu não concordo, então você tem o livre pensamento. Ou né? seja, liberdade de expressão também, Isso, a né? liberdade de expressão. Por exemplo, nós não podemos trabalhar com o proselitismo, né? O proselitismo, o que é? É aquele que vai e puxa as pessoas para si. Não, você tem que vir para a minha religião. Isso aí é um proselitismo. Nós não podemos, a liberdade de religião, ela não dá esse direito
né? Ela me dá o direito de pensar. Eu penso que eu sirvo a Deus nessa religião. Perfeito. E aqui alguém fala, não, mas você está errado. Então, quando eu falo que está errado, pode configurar um discurso de ódio também, né, contra essa pessoa. Ou seja, é necessário ter plena consciência, então, do respeito, né? Eu acho que a palavra de ordem aqui é respeito, né? A palavra de ordem é respeito. Nem todos têm o mesmo direito. Em uma reunião que todos são religiosos, então todos têm que ter o mesmo tratamento. O Estado não pode tratar uma religião diferente da outra, né? Por exemplo, o papel do Estado é defender a todos, porque nós temos a cidadania e a dignidade da pessoa humana prevista no artigo 1º da Constituição. Então, esse direito é para todos. E o artigo 5º que diz que todos somos iguais perante a lei. Né? Estamos conversando com o Juvanil de Oliveira, ele que é secretário-geral da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de Mato Grosso. Este é o Tudo em Ordem, um quadro da TRT-FM em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil. Juvanil, encaminhando já para o nosso final do nosso bate-papo, a comissão foi criada recentemente, queria que você faça um pouquinho dela, qual o papel dessa comissão, quais são os projetos e em que ela deve atuar. A comissão foi criada agora no dia 12, né, por um entendimento da presidência da OAB, tendo em vista que hoje nós temos 66 comissões da OAB, conforme foi informado a nós, né? E não existia essa comissão. Essa comissão ela é muito importante porque nós temos ultimamente muito discurso de ódio e intolerância religiosa. Essa comissão ela trabalhará junto à OAB para combater essas intolerâncias e também para auxiliar as religiões que precisar, por exemplo, nos direitos que cada religião tem, né? De repente pode ser tirado esses direitos, então dentro da Constituição tem que ser respeitado esses direitos. Então as comissões da OAB, ela serve para estar trabalhando em favor de uma determinada categoria, né? Perfeito. Então, nesse caso, um ouvinte que nos escuta, por exemplo, e que é de determinada religião, é do candomblé, espiritismo, enfim, é islâmico e se sinta ofendido, se sinta que precisa de um suporte, pode procurar essa comissão. Pode procurar a comissão da OAB e a OAB levará até a presidência para tomar as devidas providências no que for preciso, né? Se tiver alguém que está sendo privado da sua liberdade religiosa, então a OAB, que é um órgão que tem uma certa força, né? Então ela vai entrar com as suas providências. No que precisar, essa comissão vai estar auxiliando indistintamente. Todos são iguais perante a lei, né? Então nós estamos à disposição para aí ajudar a todos que se sentiram ofendidos e ver o seu direito aí não sendo respeitado. Doutor Juvanil de Oliveira, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Tudo em Ordem. Ok, muito obrigado, Deus abençoe e estamos à disposição naquilo que precisar. Chegamos assim ao fim de mais um Tudo em Ordem. Você pode ouvir novamente essa entrevista no nosso canal, na Rádio Agência TRT, o endereço trt23.jus.br/radioagência. É só clicar lá em podcast e esse bate-papo estará disponível na íntegra para você ouvi-lo novamente. Eu quero deixar um abraço, dizer que não saia da programação, continue na melhor programação de Cuiabá. Te espero quinta-feira que vem, a partir das 9 horas, com um novo Tudo em Ordem. Um abraço e até mais. Tudo em Ordem.